Dizem que toda a serra tem um silêncio próprio, um tipo de respiração que vem das pedras e do vento. A da Serra do Cipó, lá para os lados esquecidos do norte de Minas, respira pesado, como se cada sopro fosse o gemido de algo antigo que ainda se contorce por debaixo da terra. Eu cresci ouvindo falar daquele lugar. Os mais velhos sussurravam histórias à beira do fogão a lenha, entre goles de café forte e fumaça de lenha verde. Falavam de uma casa grande e solitária, queimada por inteiro numa noite sem lua, há mais de 50 anos. Diziam que, desde então, ninguém mais ousou chegar perto. Mas todo mundo, cedo ou tarde, escutava o vento trazendo o estalo das tábuas queimadas, como se o fogo nunca tivesse se apagado de verdade. Meu nome é Jonas. Nasci e cresci em Conceição do Cipó, um vilarejo pequeno, encravado entre morros e rios secos. Sempre fui curioso demais para o meu próprio bem. Enquanto os outros meninos caçavam tatu e jogavam bola no terreiro, eu passava horas ouvindo os velhos contarem casos, histórias de lobisomem, de almas penadas, de mulheres que choravam perto dos rios. A casa queimada sempre foi o caso que mais me impressionava. Meu avô, antes de morrer, me contou que o dono da fazenda era um homem chamado Seu Nicanor Brandão, coronel de gênio difícil e olhar frio, casado com uma mulher bonita, Dona Alzira, e pai de uma menina pequena, Clarinha. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu na noite em que a casa pegou fogo. Mas os três morreram lá dentro. Na infância, aquilo era só uma história. Mas depois que o tempo me levou a tudo, meus pais, meu emprego, minha vontade de ficar parado, eu decidi voltar para a serra e tentar entender o que restava daquele passado. Eu tinha 39 anos quando botei o pé novamente na terra seca de Conceição. O vilarejo parecia ter parado no tempo. As mesmas casas de barro, o mesmo sino da igrejinha tocando ao entardecer, as mesmas pessoas olhando com desconfiança quem chegava de fora, mesmo que fosse um filho que um dia partiu. O ar tinha cheiro de poeira e de lembrança. As ruas eram tortas, cortadas por riachos secos e galinhas soltas. O bar do Zé Lúcio ainda existia, e lá foi o primeiro lugar onde parei. Pedi uma pinga e quando falei que voltara para visitar a casa queimada, o bar inteiro ficou em silêncio. Só se ouviu o estalar do fogo no fogão de lenha. "Tu vai subir lá, Jonas?" perguntou Zé Lúcio, franzindo o senho, a barba grisalha suja de cachaça. "Aquilo lá não é lugar para cristão." "Quero ver com meus próprios olhos", respondi, sentindo o calor subir pelo rosto. "Não acredito nessas histórias de alma penada." Ele olhou para o chão, coçou o queixo e respondeu: "Pois devia. Naquela noite fiquei hospedado na casa de Dona Nair, uma senhora que eu conhecia desde menino. A casa dela cheirava a sabão de cinza e a milho cozido. Dormi num quarto antigo, com um crucifixo torto na parede, e o barulho constante dos grilos entrando pelas frestas da janela. O vento da serra soprava estranho, às vezes parecia gemer no telhado, às vezes sussurrava palavras que eu quase entendia. No dia seguinte, antes do sol nascer, peguei o caminho da serra. A estrada de terra subia em curvas longas, cercada por mandacaros e capins altos. À medida que eu subia, o ar ficava mais frio e o silêncio mais espesso. O sol apareceu tímido, filtrado por uma névoa rala que cobria tudo de um cinza leitoso. Quando cheguei ao topo, vi o que restava da fazenda. As ruínas da casa ainda estavam lá. Um esqueleto de pedra e madeira carbonizada, tomado por trepadeiras e capins secos. As paredes negras, o telhado desabado e, no centro, uma grande figueira crescendo por entre as rachaduras, como se a natureza tivesse decidido engolir o que restava da história. Havia um cheiro estranho no ar, mistura de mofo, fuligem antiga e terra molhada. A cada passo, o chão rangia sob meus pés e o som ecoava, como se a casa ainda respirasse. Senti um arrepio percorrer meu corpo, mas continuei. O vento começou a soprar mais forte, levantando cinzas antigas que pareciam dançar ao meu redor. Lembrei das palavras de Zé Lúcio. Aquilo lá não é lugar para cristão. E por um instante pensei em voltar. Mas então vi algo. Um brilho fraco vindo do interior da casa. Aproximei-me devagar. O brilho parecia vir de um cômodo dos fundos. Passei por uma porta caída e entrei. As paredes estavam cobertas de fuligem e marcas de fumaça.
No chão, pedaços de telha, vidro e ossos pequenos, talvez de animais. O brilho vinha de um canto. Era um brinco de criança, ainda preso a um pedaço de tecido queimado. Quando peguei aquilo nas mãos, uma sensação pesada tomou conta de mim. O ar ficou denso e por um segundo eu achei ouvir risadas. Risadas finas, de menina. Soltei o brinco e tropecei para fora. O vento soprou mais forte, como se a serra toda respirasse em um só fôlego. Foi então que percebi algo que até hoje não sei explicar. As cinzas no chão começaram a se mover, desenhando formas, pequenas pegadas, de uma criança descalça levando até a figueira. Segui as marcas, tremendo. Chegando perto da árvore, vi que o tronco estava coberto de símbolos riscados na madeira. Círculos, cruzes, letras que não consegui decifrar. Entre as raízes algo brilhava. Cavei com as mãos a terra fria entrando pelas unhas, até encontrar uma caixinha de metal velha e enferrujada. Abri. Dentro havia uma fotografia que resistira ao tempo. Um homem de chapéu, uma mulher sorridente e uma menina de olhos claros. Atrás da foto, uma frase escrita com letra trêmula. O fogo purifica, mas a alma fica. Nesse momento o vento cessou. O silêncio foi absoluto. E então ouvi o som, o estalo de madeira queimando vindo de dentro da casa. Olhei para trás e o que vi fez meu coração parar. A casa estava acesa novamente, chamas laranjas dançando nas paredes pretas, mas o fogo não fazia fumaça nem calor. E dentro das chamas pude ver 3 sombras, um homem, uma mulher e uma criança, olhando para mim. Não sei quanto tempo fiquei parado ali. Quando acordei já era noite. A casa estava escura de novo. As chamas tinham sumido. Na minha mão ainda segurava a caixinha. Voltei para o vilarejo sem olhar para trás, sentindo que algo caminhava comigo, silencioso, a cada passo. Naquela noite, sonhei com uma menina de vestido branco, brincando no terreiro da fazenda. Ela olhava para mim e sorria, mas quando se virou, seu rosto era apenas um buraco escuro, cheio de cinzas que caíam como lágrimas. Acordei suando frio, o cheiro de fumaça ainda preso nas narinas. Na manhã seguinte, o céu da serra amanheceu turvo, pesado, como se o tempo tivesse sido arrancado da noite às pressas. As nuvens de um cinza amarelado pareciam querer desabar sobre o vilarejo, mas a chuva não vinha. Só o vento frio e constante que passava por entre as frestas das janelas e fazia os galhos das árvores gemerem, como velhos cansados. Jonas acordou com o coração ainda apertado, o corpo dolorido e a cabeça latejando, como se tivesse passado a noite inteira em vigília, e não dormindo. O sonho da menina de vestido branco ainda lhe queimava na memória, mais nítido do que deveria. Sentou-se na beira da cama, esfregou o rosto com as mãos e ficou ali por um tempo, ouvindo o barulho distante de uma carroça passando e o cacarejo das galinhas no quintal. O crucifixo torto ainda balançava na parede, rangendo levemente. Tinha a impressão de que alguém o observava, mesmo estando sozinho. Que vinham da janela até perto da cama e simplesmente desapareciam. O estômago embrulhou. Por um instante, pensou que pudesse estar perdendo o juízo. Tentou racionalizar. Talvez fosse só sujeira trazida pelo vento. Talvez o sonho tivesse mexido com sua cabeça. Mas as pegadas estavam ali, e o cheiro de fumaça também. Desceu para a cozinha, onde Dona Nair mexia no fogão. O café fervia num bule de esmalte lascado, e o cheiro de pão de queijo recém-saído do forno se espalhava pelo ar, tentando, sem sucesso, disfarçar aquele peso invisível que pairava sobre a casa. "Dormiu bem, Jonas?" perguntou ela, sem virar o rosto. Ele hesitou antes de responder. "Mais ou menos, Dona Nair. Tive uns sonhos estranhos, e acho que o vento trouxe cinza para dentro do quarto." A mulher parou de mexer a colher de pau. Virou-se devagar, os olhos fundos e cansados. "Cinza?" repetiu. "O vento da serra não traz cinza, não, meu filho. Ele traz lembrança." Jonas tentou rir, mas o som saiu trêmulo. Pegou o café e se sentou à mesa. "A senhora já foi até a casa queimada?" Ela abaixou os olhos, passando um pano no avental.
Fui, quando era moça, antes de casar. Fui com meu pai, que era amigo de Nicanor Brandão. A gente ajudou a apagar o fogo, ou o que sobrou para apagar. Nunca mais voltei lá. E o que aconteceu naquela noite? Perguntou Jonas, tentando soar casual, mas o coração batendo forte. Dona Nair suspirou, olhando pela janela. A gente nunca soube direito. O povo diz que Nicanor ficou doido, que andava ouvindo vozes, vendo vultos. Dizem que brigava muito com a mulher, que desconfiava dela com um capataz da fazenda. Na noite do incêndio ninguém ouviu nada, só o clarão subindo pela serra. Quando chegaram lá já era tarde. Só encontraram as cinzas e o cheiro. Um cheiro que não era de lenha nem de carne. Era outro tipo de cheiro, um que o vento não leva. Jonas ficou calado, olhando o vapor do café subir e se dissipar lentamente. O vento soprou forte do lado de fora, fazendo bater uma janela. A senhora acredita que a casa é amaldiçoada? Ele perguntou sem coragem de encarar os olhos dela. Ela demorou um tempo para responder. Depois disse em voz baixa: Eu acredito que tem coisa que o fogo não destrói, Jonas. Só acorda. As palavras dela ficaram ecoando na mente dele pelo resto do dia. Saiu para caminhar pelo vilarejo, tentando afastar a sensação de que algo invisível o seguia a cada esquina. O sol mal aparecia entre as nuvens e o chão de terra batida ainda guardava pegadas antigas, misturadas às novas. Passou pela venda, pela igrejinha, pelo cruzeiro no alto do morro. As pessoas o cumprimentavam com um misto de curiosidade e medo. Quando mencionava o nome Casa Queimada, os sorrisos se desfaziam e logo alguém mudava de assunto. No fim da tarde, parou na beira do rio seco. As pedras brancas do leito brilhavam sob o pouco de sol que restava, e o vento fazia redemoinhos de poeira dançarem como almas inquietas. Sentou-se num tronco e ficou olhando o horizonte. Tentava lembrar o que exatamente o fizera voltar. Talvez fosse a saudade, talvez o desejo de entender o passado, ou talvez, e essa ideia lhe causava arrepios, a própria serra o tivesse chamado de volta. Quando a noite caiu, voltou para a casa de Dona Nair, mas não conseguiu dormir. Ficava deitado, os olhos abertos no escuro, ouvindo o som do vento e o ranger das tábuas. Em algum momento, ouviu passos leves no corredor. Levantou-se devagar e abriu a porta. O corredor estava vazio, mas as tábuas ainda rangiam, como se alguém invisível tivesse acabado de passar. Foi até a cozinha, acendeu o lampião e sentou-se. O relógio de parede marcava 2 da manhã. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo barulho distante do vento passando pela serra. De repente, ouviu um leve choro. Um choro de criança, vindo lá de fora. O corpo inteiro gelou. Ficou imóvel, tentando entender se o som era real ou fruto da sua mente cansada. Mas o choro continuava, suave e insistente, como se uma menina chorasse escondida no quintal. Levantou-se e abriu a porta. O ar frio da madrugada entrou, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e fumaça. O quintal estava coberto por uma névoa baixa, e a lua, quase escondida, lançava um brilho pálido sobre as árvores. Caminhou até o portão, olhando em volta, o coração batendo rápido. O choro parecia vir de perto do poço antigo, um buraco de pedra coberto por uma tampa de madeira. Ajoelhou-se ao lado e encostou o ouvido. O som vinha de dentro. — Tem alguém aí? Perguntou, a voz trêmula. O choro parou. Um silêncio profundo tomou conta do ar. Então, bem de perto, uma voz sussurrou, fraca e arranhada. — Me tira daqui. Ele recuou, tropeçando na tampa do poço e caindo de costas. A chama do lampião balançou, quase se apagando. Levantou-se num salto, olhou em volta, mas não havia ninguém. O choro havia cessado, o vento também. Apenas o som distante de um galho quebrando ao longe. Voltou para dentro trêmulo, trancou a porta e se sentou no chão, encostado na parede. Ficou assim até o amanhecer, olhando a chama vacilante do lampião sem conseguir pensar direito. Quando o sol apareceu, parecia mais velho. Naquela manhã, decidiu procurar o padre da vila. O padre Augusto era um homem baixo, magro e calvo, com os olhos fundos e uma voz rouca de tanto fumar. Era conhecido por ser cético,
e não acreditar em superstições de roceiro, como dizia. Encontrou-o limpando o altar da pequena igreja. Padre, preciso de ajuda, começou Jonas contando o que tinha visto e ouvido. Falou do brinco, da foto, do fogo sem fumaça, das pegadas no quarto e do choro no poço. O padre ouviu tudo em silêncio, o pano ainda nas mãos. Depois suspirou. Jonas, a serra é cheia de histórias. O povo vive no meio da solidão, e a solidão faz a cabeça da gente inventar coisa. Mas fez uma pausa olhando para a imagem de São Sebastião. Há algo naquela fazenda que sempre me inquietou. Desde menino ouço falar do incêndio, e há algo que ninguém comenta. O corpo de Clarinha nunca foi encontrado. As palavras do padre foram como um golpe. Jonas sentiu o chão sumir sob os pés. Como assim, nunca encontraram? Perguntou. Achei que todos tinham morrido lá dentro. O padre balançou a cabeça. Encontraram os ossos de Nicanor e da mulher, sim. Mas da menina, nada, nem sinal. Alguns dizem que o fogo a consumiu por completo. Outros dizem que o coronel atirou de lá antes de incendiar tudo. Há também quem acredite que ela ainda vaga por ali, presa entre o que sobrou e o que o fogo deixou. Jonas saiu da igreja atordoado. O sol já estava alto, mas a luz parecia não alcançar direito o vilarejo. As sombras se estendiam longas, e o vento trazia um som distante de estalos, como madeira queimando. Naquela noite, decidiu que voltaria à fazenda. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava ver de novo com os próprios olhos. Pegou uma lanterna, uma garrafa d'água e a caixinha de metal que ainda guardava a fotografia. Antes de sair, olhou para o crucifixo torto e pensou se devia levar consigo, mas deixou-o onde estava. A estrada até a serra parecia diferente à noite. As árvores se inclinavam sobre o caminho, os galhos se enroscando uns nos outros como braços tentando impedir sua passagem. O som dos grilos era abafado, e o vento parecia sussurrar palavras que não queria entender. Quando chegou ao topo, a casa apareceu diante dele, mergulhada na escuridão. A lua surgiu entre as nuvens, revelando as ruínas cobertas de mato. Entrou pela mesma porta caída de antes. O ar estava parado, pesado. Cada passo fazia eco nas paredes ocadas. Foi até o cômodo do fundo, onde encontrara o brinco. A lanterna iluminava o chão coberto de cinzas. No canto, algo novo. Um brinquedo de madeira. Uma pequena boneca, suja de fuligem, com um dos olhos faltando. Ele se abaixou para pegá-la, e no instante em que seus dedos tocaram a madeira, uma voz ecoou suave atrás dele. Você voltou. O coração disparou. Virou-se e ali estava ela. Uma menina de uns 7 anos, pele pálida, vestido branco encardido, os cabelos longos cobrindo parte do rosto. Os olhos grandes e tristes refletiam o brilho fraco da lanterna. Jonas recuou, tropeçando num pedaço de madeira. Quem é você? Perguntou, a voz quase não saindo. Ela inclinou a cabeça e por um momento parecia sorrir. Você me achou. E então, lentamente, começou a desaparecer, dissolvendo-se no ar como fumaça. Jonas ficou parado, com a lanterna tremendo nas mãos, o coração batendo tão forte que parecia querer rasgar o peito. A menina havia desaparecido diante de seus olhos, não correndo, não fugindo, mas se desfazendo, como se o ar a tivesse absorvido. O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Só o vento, passando por entre as janelas quebradas, fazia as velhas paredes suspirarem, e em cada sopro parecia haver um murmúrio, um sussurro de alguém que falava baixo demais para ser entendido. Ele respirava rápido, os pensamentos embaralhados. Parte dele queria correr, largar tudo ali, descer a serra e nunca mais voltar. Mas outra parte, mais profunda, mais teimosa, sentia que a casa o chamava, como se quisesse contar algo, algo que o mundo havia esquecido. A curiosidade misturava-se ao medo, criando um nó no peito. Abaixou-se novamente e pegou a boneca. O brinquedo era leve, feito de madeira entalhada à mão, com o vestido costurado de pano velho. Atrás, gravado com uma ponta afiada, havia um nome quase apagado pelo tempo. Clarinha. Jonas engoliu seco. A boneca estava morna,
como se tivesse sido deixada ali há pouco. Guardou-a dentro da mochila e se levantou, olhando ao redor. O feixe de luz da lanterna dançava pelas paredes chamuscadas, revelando sombras que pareciam se mover. Um som suave começou a preencher o ar, algo entre o estalar de madeira e o farfalhar de folhas. Aos poucos, percebeu que não era o vento, mas o som de passos, pequenos, ritmados, circulando ao seu redor. "Clarinha?" chamou num fio de voz. "É você?" Nenhuma resposta. Apenas os passos, agora mais próximos. Virou-se, a luz tremendo. Por um instante viu uma figura, uma silhueta infantil parada à porta do antigo quarto, o mesmo onde o fogo provavelmente começara. A menina o observava, imóvel, os cabelos cobrindo parte do rosto, o vestido branco agora manchado de cinzas. Atrás dela, o corredor se estendia em escuridão total, como uma garganta aberta. Jonas deu um passo à frente, e a menina virou-se lentamente entrando no quarto. Ele a seguiu. O ar lá dentro era mais frio, e o chão coberto de fuligem rangia sob seus pés. Havia uma sensação de peso, como se o próprio espaço estivesse comprimido. No canto, uma velha cômoda ainda resistia ao tempo, coberta de poeira e pedaços de madeira queimada. Em cima dela, um espelho rachado refletia o feixe de luz em 1000 direções. Quando Jonas se aproximou, o reflexo mostrou algo que o fez parar. Atrás de si, no espelho, via claramente o vulto de um homem. Alto, magro, com o rosto escuro e indistinto, como coberto por sombra. Virou-se rápido, mas não havia ninguém. Olhou de novo para o espelho, e a figura continuava lá, imóvel, observando-o. O coração disparou. A voz de Dona Nair ecoou em sua mente. Tem coisa que o fogo não destrói, só acorda. De repente o espelho rachou ainda mais, um estalo alto cortando o silêncio. As rachaduras se espalharam como teias, e uma das lascas caiu, revelando um compartimento escondido atrás. Dentro havia um pequeno caderno de capa escurecida pelo fogo. Jonas o pegou com cuidado. As páginas estavam frágeis, mas ainda legíveis. As primeiras linhas, escritas com letra trêmula, diziam: Diário de Alzira Brandão. O sangue gelou. Sentou-se no chão e começou a ler, a lanterna apoiada sobre o joelho. Hoje o coronel voltou diferente. Traz no olhar algo que não reconheço. Ele fala sozinho, diz ouvir vozes vindo das paredes. Jurei que vi Clarinha conversando com alguém no quarto, mas quando entrei ela estava só, falando com o vazio. O vento aqui sopra pesado. À noite, ouço passos, mesmo quando todos dormem. Virou a página. Nicanor mandou o capataz embora, diz que ele espiava pela janela. O homem negou, mas o coronel quase o matou com a espingarda. Desde então, a casa ficou mais silenciosa. Clarinha não sorri mais. Ontem acordei e a vi na varanda, olhando para a serra. Perguntei o que fazia ali e ela disse: O fogo tá vindo, mamãe. Ele vem buscar o papai primeiro. As mãos de Jonas tremiam. Virava as páginas com cuidado, sentindo o cheiro forte de papel queimado e mofo. Nicanor passou o dia trancado no quarto. À noite ouvi gritos. Ele dizia que o fogo purifica, que o fogo tira o mal da alma. Corri para pegar Clarinha, mas o quarto dela estava vazio. A porta da frente estava aberta. Do lado de fora só o vento e o cheiro de fumaça. As últimas páginas estavam quase ilegíveis, cobertas de fuligem. A última frase ainda podia ser lida, escrita com força, como se tivesse sido gravada no papel. O fogo purifica, mas a alma fica. Jonas fechou o diário, o peito apertado. Sentia as palavras queimando na cabeça, repetindo-se como um eco distante. De repente, um som atrás dele. Um leve estalar, como de madeira se partindo. Virou-se e lá estava o vulto do homem, agora mais nítido. O rosto ainda era indistinto, mas os olhos, ou o que parecia ser olhos, brilhavam num tom avermelhado, como brasas vivas. Jonas recuou, tropeçando na cômoda. "Quem é você?" gritou a voz rouca. "O que quer de mim?" O vulto deu um passo à frente. A voz que veio não era humana. Era como o som do fogo, o crepitar de lenha ardendo, se moldando em palavras. Você abriu o que devia ficar fechado. O ar se encheu de calor, e de repente as paredes começaram a arder. Chamas saindo das rachaduras,
subindo até o teto, mas sem consumir nada. O fogo iluminava o rosto do vulto, revelando traços duros, uma barba espessa e olhos cheios de raiva e tristeza. Nicanor, murmurou Jonas sem acreditar. O vulto avançou e Jonas caiu para trás, o diário caindo da mão. Tentou se levantar, mas o chão parecia vivo, pulsando sob seus pés. As chamas dançavam ao redor dele, e no meio delas a figura da menina surgiu novamente. Clarinha, com o rosto sereno, olhando fixamente para ele. Ele quer me levar, disse ela com uma voz que era metade sussurro, metade vento, mas eu não quero ir. As chamas cresceram e o vulto rugiu. Um som que fez a casa inteira tremer. Jonas se jogou no chão cobrindo o rosto. E então silêncio. Quando levantou os olhos, tudo havia desaparecido. O fogo, o homem, a menina, tudo. O quarto estava como antes, apenas coberto de poeira e sombras. Mas o diário ainda estava ali, aberto numa página que não lembrava ter visto. Havia uma frase nova, escrita em tinta fresca. Se o fogo purifica, o sangue liberta. O estômago de Jonas revirou. Saiu da casa cambaleando, o ar frio da madrugada cortando-lhe o rosto. A serra estava coberta de neblina e o céu parecia mais baixo. Desceu o caminho tropeçando nas pedras, tentando entender o que havia presenciado. Chegando ao vilarejo, foi direto à igreja. O padre Augusto estava no adro acendendo velas. Quando o viu, arregalou os olhos. Jonas, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Está branco feito cal. Ela está lá, padre, disse ele, a voz embargada. Clarinha. E Nicanor também. Eles estão presos. Presos naquele lugar. O padre segurou seu braço. Calma, homem. Entra, senta um pouco. Mas Jonas balançou a cabeça. O fogo ainda vive. Ele quer sair. O padre fez o sinal da cruz, murmurando uma prece. Essa serra carrega pecados antigos, meu filho. Talvez seja melhor deixá-los dormindo. Mas Jonas sabia que já era tarde. Algo havia acordado. Naquela noite, não conseguiu dormir. O diário parecia pulsar dentro da mochila, como se respirasse. Quando finalmente adormeceu, sonhou com a casa novamente. Só que desta vez ele estava dentro dela e o fogo subia pelas paredes. Clarinha estava no centro da sala, segurando a boneca e olhando para ele com olhos cheios de lágrimas. Ele quer o fogo de volta, Jonas, disse ela com a voz embargada. Me ajuda a acabar. Acordou suando, com o gosto de cinza na boca. O diário estava aberto sobre o travesseiro, na mesma página que terminava com a frase: se o fogo purifica, o sangue liberta. E logo abaixo, uma nova linha, que com certeza não estava ali antes. Se o fogo purifica, o sangue liberta. Amanhã, à meia-noite, a serra arderá de novo. A manhã seguinte nasceu envolta em uma névoa tão densa que parecia saída de um sonho ruim. O sol tentava romper o véu branco, mas a serra o engolia como um segredo que não queria ser revelado. Jonas acordou cedo, os olhos fundos e vermelhos, sentindo o corpo pesado, como se tivesse envelhecido anos em uma única noite. O diário de Alzira Brandão ainda estava aberto sobre a mesa, e as letras escritas na última página: amanhã à meia-noite a serra arderá de novo. Pareciam mais escuras, como se tivessem sido gravadas com carvão. Ele ficou ali por horas, imóvel, observando aquelas palavras que pareciam respirar junto com ele. A ideia de voltar à casa queimada o apavorava, mas havia algo dentro de si, algo entre culpa e curiosidade, que o impedia de fugir. Parte dele sentia que aquilo tudo era pessoal, como se o fogo que consumira aquela casa há décadas estivesse esperando justamente por ele para se encerrar. Ao cair da tarde, decidiu subir a serra novamente. O vilarejo estava silencioso, as portas fechadas, e as poucas pessoas que cruzavam o caminho desviavam o olhar. Dona Nair, sentada à sombra de sua varanda, ouviu passar e balançou a cabeça, murmurando baixinho: esse homem vai se perder lá em cima, igual o outro. Jonas fingiu não ouvir. O vento frio cortava o rosto, carregando o cheiro de terra molhada e de algo mais, um aroma sutil de cinza,
como se a serra lembrasse do fogo que um dia a feriu. O caminho era o mesmo, mas parecia diferente. As árvores, retorcidas e altas, se curvavam sobre a trilha, formando um túnel escuro. Cada passo soava alto demais. O coração de Jonas batia no mesmo ritmo dos trovões que ecoavam ao longe. O céu, antes apenas encoberto, agora parecia prestes a desabar. Chegando à clareira onde a casa se erguia, ele parou. O ar estava pesado, úmido, e o chão parecia pulsar. A casa ainda estava lá, em ruínas, mas viva. O vento soprava por entre as frestas, fazendo as madeiras gemerem. Por um instante, ele sentiu que não estava sozinho. Eu voltei, disse a voz rouca. Vim entender o que vocês querem de mim. Nada respondeu, mas o ar pareceu se mover. Jonas acendeu a lanterna e entrou. A casa o recebeu com o mesmo silêncio opressor, as paredes cobertas de fuligem e o chão coberto por cinzas antigas. Ele caminhou até o quarto onde encontrara o diário. O espelho estava ainda mais rachado e o ar parecia vibrar como se o tempo ali se dobrasse. No chão, algo novo. Marcas, pegadas pequenas, de criança, indo em direção ao corredor. Seguiu-as o coração batendo forte. As pegadas terminavam diante da porta do porão, que antes estava trancada. Agora estava entreaberta. Jonas respirou fundo e desceu os degraus. O cheiro de mofo e terra era quase insuportável. A luz da lanterna tremia sobre as paredes, revelando símbolos gravados na madeira. Desenhos toscos de chamas, figuras humanas ajoelhadas e uma frase repetida diversas vezes. O fogo purifica, o sangue liberta. O porão se alargava em uma espécie de caverna natural. No centro, havia algo coberto por um pano escuro. Jonas se aproximou lentamente e puxou o tecido. Debaixo dele, uma caixa de madeira antiga, com entalhes que lembravam raízes e chamas entrelaçadas. Ao abri-la, encontrou uma pequena cruz de ferro, enegrecida pelo tempo, e um punhal de lâmina curta, ainda manchado de algo que o tempo não apagou. Na tampa da caixa, gravadas com precisão, as iniciais NB. Um vento forte soprou por entre as rachaduras do porão, apagando a lanterna por um instante. Quando a luz voltou, Jonas sentiu o chão tremer. Não de forma violenta, mas como se a própria terra respirasse. Vozes começaram a sussurrar ao redor. Eram várias, sobrepostas, confusas. Entre elas, reconheceu a voz suave de Clarinha. Ele quer terminar o que começou, murmurou ela. Mas o fogo precisa de um nome novo. Jonas se ajoelhou, o corpo tremendo. O que você quer que eu faça? Silêncio. Então um estalo, e a parede ao fundo se abriu como se tivesse sido empurrada de dentro. Atrás dela, uma luz fraca, avermelhada, emanava. Jonas se levantou, caminhando em direção ao brilho. O corredor estreito terminava em uma pequena câmara circular. No centro, um círculo de cinzas marcava o chão. Dentro dele, as silhuetas de duas figuras carbonizadas, uma adulta e uma infantil, repousavam lado a lado. O ar ficou denso. Jonas entendeu. Era ali que Nicanor e Clarinha haviam morrido. O fogo começara ali e nunca terminara. A voz da menina voltou, mais nítida agora, como se estivesse ao lado dele. Ele não me deixou sair. O fogo me prendeu. Jonas olhou em volta, o desespero crescendo. Como posso libertar você? Uma brisa morna soprou sobre seu rosto, e as cinzas se moveram, formando palavras no chão. Dá teu sangue ao fogo. Ele recuou. Não, isso é loucura. Mas o chão vibrou, e a temperatura subiu. As cinzas começaram a brilhar, pequenas fagulhas surgindo como olhos acesos. A sombra de Nicanor apareceu no canto da câmara, os olhos em brasa, o rosto tomado por ódio e dor. Você abriu o que devia ficar fechado, disse a voz grave, como o eco de um trovão distante. Agora o fogo precisa de corpo. Jonas segurou o punhal, o peso frio do ferro queimando em suas mãos. Tudo ao redor parecia se dissolver. O teto, o chão, as paredes. Só restava o círculo de cinzas e as vozes. A lanterna caiu, apagando-se.
No escuro, o som do próprio coração era o único guia. Clarinha, murmurou em desespero. Se eu fizer isso, você será livre? A voz dela soou pela última vez, triste e serena. O fogo não quer me queimar, Jonas. Quer me levar embora. Me ajuda a dormir. As lágrimas desceram silenciosas. Jonas fechou os olhos e encostou a lâmina no pulso. Por um instante tudo pareceu parar. O ar, o tempo, o som. E então uma gota de sangue caiu sobre as cinzas. A explosão de luz foi silenciosa, mas devastadora. Um clarão vermelho encheu o porão, subindo pelas paredes, rompendo o teto, atravessando a noite da serra. O fogo subiu ao céu, mas não queimava. Era um fogo de luz, antigo, quase sagrado. Lá dentro, Jonas viu Clarinha sorrindo pela primeira vez. Ela caminhou até ele, tocou-lhe o rosto e desapareceu, dissolvendo-se em faíscas douradas. Nicanor olhou-o uma última vez, os olhos agora apagados, e se desfez em cinza. O fogo foi se apagando lentamente, até restar apenas o cheiro de terra e fumaça. Na manhã seguinte, os moradores do vilarejo viram uma fumaça fina subindo da serra, mas sem chamas. Quando alguns subiram para ver, encontraram apenas as ruínas frias da casa queimada. E, no centro, o corpo de Jonas, deitado em paz, segurando nas mãos o diário de Alzira e a boneca de Clarinha. O padre Augusto conduziu o enterro em silêncio. Dona Nair chorou baixinho, dizendo que finalmente a serra tinha descansado. À noite, quando todos dormiam, uma criança jurou ter visto uma menina brincando perto da estrada, com um vestido branco e uma boneca de madeira. Ela acenou para o menino e apontou para o alto da serra, onde, por um instante, uma brasa solitária ainda ardia. E então o vento soprou, levando consigo as últimas cinzas da casa queimada.